Olá, gente, boa tarde, né? Hoje, segunda-feira, dia 15 de junho de 2020. Estamos iniciando a última semana de aula do primeiro semestre. Quero lembrar para vocês que logo mais, a partir das 14 horas, de acordo com o cronograma que eu fiz juntamente a vocês, estarei iniciando a realização das ligações, certo? Para a gente fazer a nossa entrevista diagnóstica. Quero ressalvar ainda que hoje não haverá aula de português. Por quê? Nem ensino religioso, porque nós já concluímos o ciclo do primeiro semestre. E como essa semana nós estamos finalizando o módulo 2, hoje teremos aula de História e Geografia. Na aula de História de hoje, nós vamos dar continuidade ao assunto trabalhado na semana passada. E hoje nós vamos falar sobre o crescimento das cidades, que o assunto vocês vão encontrar no módulo da página 268 até a página 272. Pois bem, nós sabemos, e no início não era bem assim, não é? As cidades, elas já não surgiram do tamanho que são. Houve um processo e ao longo do tempo elas foram crescendo. Mais moradias, mais indústrias, para chegar-se no que temos hoje, as cidades já um pouco desenvolvidas. Certo? Para a gente compreender o crescimento da nossa cidade, a gente pode fazer uma análise no nosso município. Há algum tempo atrás, a nossa cidade se resumia simplesmente aqui o centro. Depois já aumentou o povoado de Manganzala, loteamento Jorge Alves Cordeiro, Oscar Cunha e etc. E também agora nós já temos o loteamento Domingos Neco, Maria Cícera, lá do outro lado da pista, lá da Antártica. Então isso a gente vai percebendo, a cidade vai crescendo. Mas a cidade não cresce simplesmente em quantidade de casas, na sua ampliação urbana. Ela cresce também com o comércio, com a indústria, tá certo? O aumento do comércio da indústria também contribui para que a cidade cresça. Aliás, esses são os principais responsáveis, porque as cidades vão crescendo à medida e vai surgindo emprego e renda e as pessoas vão começando a sair da zona rural para a cidade em busca de uma vida melhor. Eu vou ler um trecho do texto que tem aí no livro de história de vocês, na página 268. Ele diz assim: ao longo dos anos, as cidades brasileiras passaram por diversas transformações. Aos poucos, muitos núcleos urbanos adquiriram maior importância econômica e se desenvolveram. A partir do final do século XIX, com a instalação de indústrias no Brasil e o aumento do comércio, algumas cidades passaram a atrair cada vez mais pessoas em busca de empregos e melhores condições de vida. As paisagens urbanas foram profundamente alteradas nesse processo. Aqui nós temos, uma imagem da Avenida Central, no Rio de Janeiro, em 1905. Observe. O Rio de Janeiro que nós temos hoje está bem mais evoluído que isso. Mas por que isso aconteceu? Porque ao longo do tempo aumentou-se a prospecção de emprego e daí as pessoas começaram a perceber no Rio de Janeiro a possibilidade de uma vida melhor. Tá bom? Olha aqui, a mesma avenida em 2014. Veja como mudou. Tudo isso foi consequência do crescimento urbano, né? O crescimento das cidades. Aí vocês têm duas questões aí orais, né? Que fala das transformações que podem ser observadas nas fotografias e o que permaneceu. Algumas coisas mudaram, outras permaneceram. Aí vocês vão observar e vão fazer uma lista, tá bom? Nessa barrinha amarela aí do Vivendo Valores, diz o seguinte: você costuma observar as paisagens ao seu redor? Sabia que isso é importante? Observar o local onde vivemos é fundamental para notarmos as mudanças e permanências ao nosso redor. Mudança é aquilo que foi transformada, né? E mudou, já está dizendo a palavra. E permanência é aquilo que não mudou e permaneceu do mesmo jeito ao longo do tempo. Isso nos ajuda a valorizar e descobrir mais sobre a história do lugar onde vivemos. Aqui na página 270 é a cidade de Belém no início do século XX. Olha aí.
a cidade de Belém, no Pará, no início do século XX, por volta do ano de 1915. E hoje também, se você pesquisar na internet, você não vai ver aí, ó. Essa é a Avenida 16 de Novembro. Vocês podem fazer a pesquisa na internet e hoje essa avenida não está desse jeito. Mudou, porque ao longo do tempo ela sofreu mudanças, ela evoluiu, ela cresceu. Certo? Aí na página 271 até a página 272 tem um questionário para que vocês respondam, tá? É um questionário composto de apenas duas questões, a questão 1 na 271 e a questão 2 na página 272. Hoje nós estamos finalizando o módulo de História a partir desse conteúdo, certo? E vamos agora para a aula de Geografia. Qualquer dúvida, não esqueça, ou chama no meu privado ou deixa um comentário aí abaixo, tá bom? Vamos para a Geografia. Hoje em Geografia, a partir da página 306, tá? Da página 306 até a página 309, nós vamos estudar do campo para a cidade e da cidade para o campo. Qual é a ligação que existe entre a zona rural e a zona urbana? O que é que sai do campo para a cidade e o que é que sai da cidade para o campo? Para que a gente entenda isso, nós vamos fazer o estudo desse tema a partir de agora, tá bom? Embora o campo e a cidade apresentem características diferentes, esses espaços são interdependentes. Professor, o que quer dizer interdependência? Um depende do outro. A cidade depende do campo e o campo depende da cidade. Em que sentido? Na cidade tem o comércio, onde tem os supermercados, as farmácias e outros tipos de comércio, que no campo não tem. Mas só que é no campo que é produzido o alimento. E é do campo e sai a matéria-prima para que esses produtos que são comercializados sejam produzidos. É do campo que sai a macaxeira, o arroz, o feijão, os legumes, verduras e frutas, e etc. E isso faz com que um dependa do outro. A cidade depende do campo e o campo da cidade. Por isso eles estão assim, ó, ligados. São interdependentes. Um depende do outro, não pode se soltar. A cidade não pode viver sem o campo e o campo não pode viver sem a cidade. Porque um depende do outro. Um produz bem para o outro. Certo? Vamos lá. Isso significa que o campo depende dos produtos e serviços da cidade, do mesmo modo que a cidade depende da produção do campo. Aqui nós temos uma relação. Nessa imagem, essa relação ela vai mostrar o que sai do campo para a cidade. Né? Eles estão ligados. Aí nesse balãozinho aqui diz assim: o campo fornece uma variedade de produtos, sobretudo alimentícios, como frutas, verduras e legumes, para o consumo das pessoas que vivem nas cidades. Nas áreas rurais, também é possível obter matérias-primas, como a madeira e o ferro, para a fabricação de outros produtos nas indústrias, como móveis, eletrodomésticos e etc. Aí aqui, na página 307, vai dizer o que sai da cidade para o campo. E eu vou ler para vocês agora. A cidade fornece vários tipos de produtos, principalmente industrializados, como móveis, aparelhos eletrônicos, roupas e calçados às pessoas que vivem no campo. Também fornece maquinário e equipamentos para o trabalho dessas pessoas, como tratores, arados e plantadeiras. Além disso, na cidade são oferecidos serviços que podem ser utilizados por pessoas que moram no campo. Entre eles estão os de assistência médica, veterinária, os serviços de saúde e os bancários. Certo? Então isso vai, a partir desse texto que nós lemos, vocês vão responder. A atividade está na página 308 e na página 309. Uma boa aprendizagem a todos e até amanhã, se Deus quiser. Forte abraço. Não esqueçamos, a luta contra o coronavírus continua. Cada um de nós devemos fazer a nossa parte, tomando as devidas precauções, evitando aglomeração e tendo fé de que tudo isso vai passar. Forte abraço e até amanhã.